Voltamos com Iluminuras. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com o Procurador Federal, professor de Direito Constitucional e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, André Rufino do Vale. Ele está aqui para falar sobre sua obra Estrutura das Normas de Direitos Fundamentais, repensando a distinção entre regras, princípios e valores. André, na obra você também trata da distinção entre princípios e valores. Por exemplo, se eu me referir ao valor da igualdade e se eu me referir ao princípio da igualdade, quer dizer a mesma coisa ou não? Talvez esse seja um dos problemas fundamentais da interpretação e aplicação do direito na atualidade. O próprio Supremo Tribunal Federal não tem feito essa distinção. Se fala em valor da igualdade, o princípio da igualdade, como se fossem sinônimos. Talvez não seja bem por aí. Isso tem implicações práticas muito relevantes que devem ser levadas em conta. As cortes constitucionais como um todo não fazem essa distinção. O próprio processo de ponderação de valores ou de bens constitucionais, etc., as cortes constitucionais não têm feito essa distinção quando desse processo de ponderação. Talvez seja importante passarmos a repensar esse tipo de questão que tem implicações práticas. Norma e valor não são categorias exatamente conciliáveis. É claro que norma pressupõe certos valores, toda norma tem o seu conteúdo axiológico, porém há que haver distinções. E talvez o livro seja fundamental para isso, para se repensar ou para se começar a repensar, ainda que isso não se traga respostas imediatas para esses problemas, mas vamos repensar essa maneira de aplicar normas e valores aos casos concretos. Alguma coisa desse tipo. Bom, e nesse sentido você sugere a aplicação de uma teoria intermediária. Que teoria é essa? Essa teoria eu chamo de teoria dúctil, no sentido de que não existe uma distinção tão forte ou qualitativa entre regras e princípios. E daí que talvez a conclusão mais óbvia seja uma norma pode ser designada como regra ou como princípio no momento de interpretação e de aplicação. É nesse momento de interpretação e de aplicação que surge essa diferenciação entre princípios e regras. Dizer que uma norma é uma regra ou um princípio é muito mais um recurso argumentativo, um recurso interpretativo usado pelo próprio intérprete para qualificar, ou para designar, ou para enfatizar certas qualidades ou certas características de uma determinada norma. Geralmente, quando se quer afastar uma norma ou aplicar por ponderação, ou dizer que uma norma cumpre um papel fundamental dentro do sistema jurídico, se diz que essa norma é princípio e etc. Outras vezes se diz que ela é regra para afirmar uma razão peremptória ou para dizer que ela deve ser aplicada independentemente de qualquer outra razão justificadora. Então, é muito mais um recurso argumentativo, um recurso interpretativo usado pelo intérprete para enfatizar certos modos de aplicação de determinada norma ao caso concreto. André, e certos tipos de interpretação das normas de direitos fundamentais podem trazer riscos à configuração dos poderes? Veja bem, nós vivemos um momento, digamos, aqui no Brasil e em outras cortes constitucionais ao redor do mundo, de um certo ativismo judicial, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal, na interpretação das próprias normas de direitos fundamentais. Nos últimos anos nós vemos aí questões importantíssimas sendo resolvidas e a reação que nós temos visto todos os dias é o legislador dizendo que o tribunal tem usurpado suas competências e etc. E esse certo conflito, digamos assim, essa reação, essa tensão entre poderes. Isso surge, voltando ao pressuposto inicial metodológico, talvez dessa configuração dos direitos como princípios com a carga axiológica muito elevada. De certa forma que o processo de interpretação e aplicação dessas normas com essa carga axiológica elevada leva a essa criação de normas, esse ativismo judicial por parte do tribunal. É claro que talvez isso seja um processo inevitável. Já Kelsen e Schmitt, numa discussão antiga sobre quem deveria ser o guardião da Constituição, já discutiam sobre isso. O tribunal, a partir do momento que a Constituição tem normas carregadas axiologicamente,
isso torna o poder do tribunal quase insuportável. Sim. Né? E isso causa uma tensão entre poderes. Talvez desse fenômeno. E por isso, a distinção entre regras e princípios e a configuração das normas de direitos fundamentais no ordenamento jurídico seja tão importante para entender todo esse processo que não é só jurídico, mas também é político. E isso não acontece só no Brasil. Isso acontece atualmente em qualquer corte constitucional que tenha que aplicar um ordenamento jurídico configurado por normas com essa carga fisiológica intensa. André, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela sua obra. Muito obrigado, eu que agradeço. Estarei sempre presente assim que a TV Justiça fizer outro convite. Sempre estaremos aqui para apresentar as nossas teses com todo prazer. Muito obrigada. E agora você vai ficar sabendo quais são os lançamentos, quais são os livros jurídicos que acabaram de chegar às livrarias. Manual de Processo Penal, José Carlos G. Xavier de Aquino e José Renato Nalini, terceira edição, editora Revista dos Tribunais. Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Lei número 8.906, de 4 de julho de 1994. Coleção Saraiva de Legislação, editora Saraiva. Processo Administrativo do Trabalho, Jair Teixeira dos Reis, editora LTR. Nossa dica de leitura de hoje é o livro O Spam e as Pragas Digitais, uma visão jurídico-tecnológica, de Walter Aranha Capanema. O livro mostra que o spam é o maior problema da internet, ocasionando um verdadeiro engarrafamento de dados. O resultado são caixas de e-mails lotadas, mensagens perdidas e muito tempo para apagar os spams. O livro aborda a internet e a ameaça do spam, responsável por 90% do tráfego de mensagens e que se alastra para outras formas de comunicação, como os telefones celulares. Aqui, o autor apresenta soluções jurídicas e tecnológicas para combater este mal contemporâneo. Então, fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro O Spam e as Pragas Digitais, uma visão jurídico-tecnológica, de Walter Aranha Capanema, é da editora LTR. E você vai ver no próximo bloco. No Ex Libris de hoje, você vai conhecer os livros preferidos do ministro do Superior Tribunal Militar, General de Exército Sérgio Ernesto Alves Conforto. Em instantes, até já!